Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia. Aqui falamos todos os dias sobre os temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Primeiramente, como esse é um canal de educação, devemos mencionar o que é o suicídio e como ele ocorre. A questão do suicídio é uma questão muito antiga, desde quando surgiu a humanidade. O suicídio sempre existiu, indo desde na Bíblia Sagrada, que narra 4 suicídios, como o de Sansão, o do rei Saul, o personagem pouco conhecido Aitofel e o mais famoso deles, Judas. Na mitologia grega, por exemplo, aparece Ajax, o grande herói da Guerra de Troia, se matando após seu episódio de loucura. Até em Otelo, o Mouro de Veneza, de William Shakespeare, tem a questão do suicídio do protagonista. Ou seja, a questão do suicídio sempre assolou a humanidade, desde a antiguidade, e o que não é diferente nos dias atuais. Mas, infelizmente hoje, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. E o que mais assusta é o fato de 79% dos suicídios no mundo ocorrerem em países subdesenvolvidos. Mas o que chama a atenção aqui é o fato de, no Brasil e no mundo, os suicídios entre homens normalmente ser muito maior em relação às mulheres. Mas fica a grande pergunta: como funciona o pensamento suicida? E, inclusive, para você ter noção, tem até mesmo um braço da ciência chamado de suicidologia, que estuda o comportamento humano diante das questões do suicídio. Diante de várias teorias sobre o assunto, no momento uma das mais aceitas é a teoria interpessoal do suicídio, de Thomas Joyner, que é um grande estudioso e psicólogo da Universidade Estadual da Flórida. Segundo a sua teoria, a teoria interpessoal do suicídio, em se falando de pensamento suicida, provavelmente tal pensamento ocorre quando a pessoa experimenta com frequência e profundidade 2 tipos de pensamento, como você pode ver nesse gráfico. Em azul aparece a noção da sobrecarga percebida, que se trata da ideia em que a pessoa pensa: eu sou um fardo para os outros. É a noção do auto-ódio, em que a pessoa se sente com raiva de si mesma, em que a pessoa se sente muito mal por achar que ela não acrescenta nada na vida dos outros e ainda, às vezes até mesmo, se sente como fonte de tensão para os outros. Já agora na cor rosa, você vê o elemento do pertencimento frustrado, que se trata do fato da pessoa sentir uma tremenda solidão, se sentir desconectada dos outros, não se sentir pertencida a um grupo e às vezes não se sentir respeitada, com uma forte sensação de rejeição. Pode também incluir muitos conflitos interpessoais ou perdas profundas. Nisso, quando junta esses 2 pensamentos, o da cor azul, que é a sobrecarga percebida, e o da cor rosa, que é o pertencimento frustrado, surge o desejo de suicídio, que é o que você vê no meio desses 2 itens. Mas tem um outro elemento, que é o fatal, que é logo bem ali no centro, na cor cinza, que é a capacidade de suicídio, que se trata da pessoa ter ali ao alcance dela a capacidade de realizar o ato. Então, em resumo, você tem a pessoa que se sente um fardo na vida dos outros, ao mesmo tempo uma pessoa que se sente isolada, sentindo uma solidão existencial, gerando assim um desejo de se matar, mas que ao mesmo tempo ela sabe como que ela pode fazer isso e tem a forma ao alcance. Mas, diante disso, vamos ao estudo em questão. A pesquisa avaliou a relação entre taxas de suicídio, relações familiares e desemprego em 20 países membros da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em que analisou o banco de dados de famílias da OCDE, que contém muitas informações de 70 indicadores. E o que concluiu foi que homens que dedicam mais à família têm um risco menor de suicídio quando se vê em um cenário de instabilidade econômica ou desemprego, o que pode sugerir uma alternativa para combater a alta taxa de suicídio entre homens. Mas claro que mais estudos na área ainda precisam ser feitos. Mas de acordo com a análise, em países em que homens relatam ter mais envolvimento com a família, mais cuidados com os entes queridos, mesmo com taxas de desemprego maiores, não foram associados ao índice maior de suicídio, o que foi bem diferente dos demais países em que seguiam direção contrária, em que os locais que haviam mais homens com menos participação familiar e ao mesmo tempo com maiores índices de desemprego, tiveram maiores taxas de suicídio, mesmo com a nação tendo um alto IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Inclusive, esses dados se casam perfeitamente com a teoria interpessoal do suicídio, ou seja, de um lado você tem um homem provedor, desempregado, que equivocadamente se sente um fardo para a família, o que é um agravante para o suicídio. Porém, na contramão, você tem um outro ingrediente contrário, que é ele se ver inserido num grupo.
Nesse caso, a família, que é uma forte fonte de esperança para ele, não completando a bolinha rosa do gráfico. O que é bem diferente do homem que está passando por uma crise econômica, se sentindo um fardo na vida dos familiares e, ao mesmo tempo, se sentindo solitário. Sendo que, segundo os pesquisadores, esses dados sugerem que um grande fator de proteção ao suicídio aos homens é gerado quando há um maior envolvimento deles em atividades familiares, como uma forma de diversificar as fontes de sentido e propósito na vida. Como disse Silvia Sara Carneto, psicóloga conhecida por suas pesquisas sobre padrões de suicídio em diversas culturas, segundo ela, o trabalho de cuidar da família seria uma forma de o homem diversificar suas fontes de sentido e propósito, bem como seu capital social. O que lembra muito também o livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, escrito pelo psicólogo e pai da logoterapia Viktor Frankl, que vivenciou os horrores dos campos de concentração nazistas, sendo um dos prisioneiros, indo para até mesmo no temido campo de Auschwitz, em que, segundo ele, era notado que diante de todo aquele horror e caos de um campo de concentração nazista, ele observou que a taxa de sobrevivência era muito maior nas pessoas que mantinham fé em um dia poder encontrar a família, sendo uma motivação para não desistirem de sobreviver, pensando na esposa, na mãe, no pai, nos filhos, gerando uma espécie de motivação para poder sair logo de lá. E isso não é novidade para os psicólogos que atuam clinicamente com pacientes com tendências suicidas, em que muitas vezes notam que o freio para o ato é pensar nas pessoas que mais amam. Então, sim, o amor do vínculo é um forte ingrediente na luta contra o suicídio, seja homem, seja mulher. Mas, em se falando de suicídio no caso dos homens, uma das melhores formas de combater essa triste tendência, desde a infância, nos homens, é preparar os rapazes para terem uma boa vida em família, em que eles contribuem nas atividades diárias da casa e, ao mesmo tempo, se sentem aceitos como parte de algo maior, fazendo parte do núcleo familiar em que eles amam e se sentem amados, e que eles veem que contribuem com algo muito maior do que apenas com o financeiro, sendo uma grande fonte de vínculos e propósitos, ensinando desde cedo a fazer as tarefas domésticas de uma casa para que eles se vejam como parte dela, saberem fazer aquelas típicas manutenções de aparelhos domésticos e por aí vai, de uma forma que eles se vejam como parte de algo, combatendo a triste bolinha rosa do gráfico e até mesmo conseguindo ter vínculos mais profundos com as pessoas. Obviamente que isso daí não vai solucionar definitivamente o problema do suicídio entre os homens, até porque o suicídio é uma questão muito complexa, que envolve muitos fatores, muitas variáveis. Às vezes, mesmo quem está inserido em uma ótima família pode acometer o ato, mas provavelmente pode reduzir essa triste taxa. Mas claro que precisamos de mais estudos na área. E por falar em relações afetivas e o suicídio, vale lembrar que o suicídio não soluciona dor alguma. Pelo contrário, a dor continua, mas nas pessoas que o indivíduo realmente ama. Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.